Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui nesse programa eu te mostro o caminho para você falar fluente em inglês e soar como nativo. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te provar que os falantes nativos não falam rápido demais. E como entender que eles não falam rápido demais pode acelerar o seu processo para falar inglês fluente e soar como nativo. Eu sei que você deve estar pensando, Carla Moraes, você tá maluca? É óbvio que os falantes de inglês falam rápido demais. Você tá muito doida. Como é que você vem falar uma coisa dessa? Eu vou te falar e na verdade eu vou te provar que isso não é verdade. Isso é uma falácia. Olha só, eu queria falar essa palavra. Isso é mentira, né? Isso é uma coisa aí que não é verdade, não corresponde à verdade dos fatos. Aqui eu só trago fatos, né? Verdade. Só trago verdades aqui. Bom, eu sei que a maioria dos brasileiros, quando escuta um gringo falar, já dá aquela travada nas quatro rodas, né? Tipo, nossa, eles falam rápido demais. Eu não tô entendendo nada. Ai, minha Nossa Senhora, me ajuda, meu Jesus Cristinho do inglês, né? E ninguém se dá o trabalho de realmente tentar entender, escutar, né, o que está sendo dito. É muito mais fácil virar e falar, ai, eu não estou entendendo nada. Sabe, existe uma grande diferença entre ritmo de fala e velocidade de fala. E é por isso que eu vou mostrar para vocês como é que os falantes nativos não falam rápido demais, por conta dessa diferença. Ritmo de fala e velocidade de fala. Ritmo de fala não tem nada a ver com velocidade de fala. A velocidade de fala é medida em palavras, ou seja, quantas palavras uma pessoa consegue falar por minuto. E existem pessoas que realmente falam muito rápido, de tipo o Eminem, sabe? O rapper. Ele consegue cantar até 116 palavras por minuto. Mas uma pessoa normal, né, que fala num ritmo normal, consegue falar de 50 até 80 palavras por minuto, né? Então, isso é velocidade de fala, tá? O ritmo de fala, ele consiste na entoação e na acentuação tônica, tá? E aí, isso é o que faz com que os idiomas tenham uma melodia própria. E é também nesse aspecto que a gente pode cometer alguns erros de pronúncia, que eu sempre falo, toma cuidado, pelo amor de Deus, porque você pode cometer um erro e as pessoas não te entenderem. Você pode não ser compreendido por causa desses erros que você faz de pronúncia, tá? E é muito engraçado porque, assim, todo mundo acha, né, que quando a gente escuta um idioma estrangeiro, que a gente está escutando só a velocidade da fala, né? Mas, na verdade, o que a gente mais escuta quando a gente... O que chama mais atenção quando a gente escuta um idioma que não é o nosso é o ritmo de fala. Porque quando a gente escuta um determinado ritmo, a gente sabe que aquilo é inglês. Quando a gente escuta um outro determinado ritmo, a gente sabe que aquilo é espanhol. Então, é baseado nisso que eu vou explicar para vocês como os nativos americanos não falam rápido. Bom, a velocidade de fala, ela é a medida para o que a gente chama de fluência, né? Sabe aquela que vocês correm atrás como malucos, né? Tipo, a fluência, eu quero ser fluente, soar como nativo. Então, ela mesma. A fluência pode ser definida como o fluxo contínuo e suave de produção de fala. Eu digo sempre para os meus alunos que eu considero que você ou que os meus alunos são fluentes quando você consegue falar sobre uma coisa, mesmo quando você não sabe a palavra que você está querendo falar. Então, por exemplo, dentro de um contexto de uma conversa, você está conversando e de repente você não sabe uma palavra, mas isso não para você de conversar, não faz você parar de conversar. Você consegue explicar o que você está tentando falar e aí a pessoa com quem você está falando geralmente vai te falar a palavra que você quer. Isso para mim é ser fluente, quando você não para de falar, mesmo quando você não sabe a palavra. Então, isso é realmente um fluxo contínuo e suave de produção de fala, tá bom? É a definição de fluência, que eu gosto de usar. A velocidade de fala, ela pode trazer aos indivíduos, né, que tem, assim, que falam muito rápido, alguns distúrbios. E o mais comum deles é a gagueira, né? A gente acha que quando a gente está escutando um outro idioma, que a gente não vai encontrar essas situações, né? Mas existem pessoas, assim, que são gagas, pessoas que são fanhas, pessoas que tiveram algum problema, né, tipo na face, e que tem algum distúrbio de fala, e a gente não consegue entender direito. Então, assim, a gagueira, dentre esses distúrbios, é o mais comum.
E é engraçado que, assim, nos Estados Unidos eu passei por uma situação bem, assim, singular. Eu fui visitar uma escola e lá, nessa aula que eu fui acompanhar, eles estavam tendo aula de literatura. Então, era um grupo de adolescentes. Eles tinham que ter lido um texto e aí eles iam fazer a discussão desse texto naquela aula. E eu estava lá acompanhando com eles, né, essa discussão. E aí, aconteceu uma coisa muito intrigante. Eles eram, sei lá, uns 5, 6 adolescentes na sala, e aí todo mundo conversava, todo mundo falava, dava sua opinião, falava do texto e tal, mas tinha um menino lá que eu não entendia de jeito nenhum. Eu falava, gente do céu, mas o que está acontecendo aqui? Minha Nossa Senhora, por que eu não entendo esse menino? Será que eu não sei mais inglês? Falo, como assim? Pelo amor de Deus, eu sou professora de inglês, eu tenho que entender isso aí. Por que esse menino, ele fala, eu não entendo, os outros falam, eu entendo? E aí eu fiquei observando ele, né, durante a aula lá, assim, né, discretamente, jogando o meu ouvido, né, para tentar entender o que estava acontecendo. E depois de um certo tempo, eu não sei porquê, o que me fez perceber que, na verdade, ele era gago. Então, eu não estava entendendo ele porque ele não falava naquele ritmo, naquela melodia de fala que eu esperava escutar de inglês, né? E aí, quando ele me deu o indício de que ele era gago, tudo fez sentido na minha cabeça. Eu falei, e agora sim, eu já sei porque eu não estou conseguindo entender ele. E depois dessa informação, né, ter chegado no meu cérebro, eu consegui entender mais o menino. Eu comecei a pegar, assim, o jeito que ele gaguejava, né? E aí eu conseguindo entender mais o que ele falava. Mas eu achei muito interessante porque eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa. Porque quando a gente vai falar um outro idioma, a gente sempre acha que vai falar, encontrar falantes daquele idioma, assim, 100%, que fala tudo bonitinho, certinho, né? Mas existem pessoas fanhas, existem pessoas, né, gagas por aí também. E a gente pode se deparar com elas. Isso é muito singular, né? É bom a gente prestar atenção, né? E perceber que às vezes, quando uma pessoa está falando com a gente não está entendendo, não é porque, meu inglês não é bom, que eu não sei inglês suficiente. Não, é que às vezes a pessoa pode ter um problema de fala mesmo, né? E é muito engraçado. E eu quero contar também para vocês uma outra história, né? Essa de português. Com relação à velocidade de fala. E até, sei lá, talvez fosse ritmo de fala também. Uma vez eu estava num ônibus, indo dar uma aula numa empresa. Eu trabalhava numa escola de inglês nessa época, né? E aí, eu estava indo lá dar aula numa empresa, que a escola tinha um convênio, né? E eu ia dar aula para os funcionários lá, depois do expediente deles. E um belo dia, eu entrei no ônibus, né, que eu ia de ônibus de coletivo, né, até lá o lugar da aula. Eu entrei no ônibus, né, sentei do lado de um rapaz, aqueles bancos duplos, né, tinha um cara aqui, e eu sentei, beleza. E fui durante um pedacinho, assim, da minha viagem, né. Aí, de repente, num determinado ponto, entrou um outro rapaz. E ele parou aqui do meu lado e começou a conversar com esse aqui. E eu falei assim, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo aqui? Porque assim, a conversa para mim era assim, ó. Esse aqui falava português normal. Então, tudo bem, cara, e aí, quanto tempo que eu não te vejo? E aí, esse aqui falava assim. Eu falei, gente do céu, eu não estava entendendo nada do que aquele cara estava falando. Eu falei, minha Nossa Senhora. Eu falei, não é possível. E aí eu olhava assim e falava, meu, que língua será que ele está falando? Inglês não é, porque eu não percebi nada assim na melodia aí que está me fazendo reconhecer. E aí eu fiz igual com o menino lá, né? Fiquei jogando ali a minha orelha, tentando identificar que idioma que ele estava falando, se era espanhol, se era italiano, se era russo, japonês, sei lá o quê. Falei, gente do céu, eu não consegui identificar que idioma esse homem está falando. Mas aí eu pensei, Carlos Moraes, presta atenção. Você está num ônibus coletivo, indo para uma cidadezinha minúscula, você vai parar no meio do caminho e do seu lado tem uma pessoa que você entende e uma pessoa que você não entende. Essa daqui está falando português e a outra está falando que você não entende. Qual a probabilidade dessa pessoa que você não entende estar falando outro idioma a não ser português? Aí eu falei, é verdade, né? Ele deve estar falando português. E ele devia estar falando português mesmo, porque esse aqui estava respondendo de boa, tipo, então, tu que lá, sua irmã casou, né? Nossa, que legal. Tadadá. Eu falei, minha Nossa Senhora.
como assim? Eu não consigo entender uma palavra do que esse moço fala aqui do meu lado. Ele estava do meu lado. Aí eu desci do ônibus, né? Chegou lá no meu ponto. Isso foi uns 30 minutos. Que esse cara falando na minha orelha sem eu entender nada. Eu desci do ônibus assim. O que aconteceu aqui? Porque eu cheguei à conclusão de que ele estava falando português também. Mas é um português que eu nunca tinha escutado na minha vida. Que eu não conseguia identificar uma só palavra. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Eu só entendi essa resposta do outro cara que estava sentado do meu lado. Falei, gente do céu. Se em português tem gente que eu não consigo entender, você imagina em inglês. Muita gente. O problema desse rapaz, eu acho que eram as duas coisas, na verdade. Eu acho que ele falava num ritmo diferente do que eu estava acostumada. Eu nunca tinha escutado ele falar. E ele falava muito rápido. Ele falava muitas palavras por minuto. E aí eu fiquei nesse bololô de coisa. Falei, gente do céu, eu não entendi uma palavra do que esse cara falou. E não entendi mesmo. Desci do ônibus sem entender bulhufas do que ele tinha falado. Então, nesse caso, eu acho que ele tinha os dois problemas, né? Ele tinha ritmo de fala acelerado, diferente do que eu esperava, e velocidade de fala acelerada. Não é ritmo de fala acelerado, mas é diferente. A melodia que ele fazia de português era diferente de tudo que eu já escutei. Era muito diferente mesmo, gente. Você não tem noção. Eu não entendi nada. Parecia sabe, desenho animado? Falando. Parecia aquilo lá para mim. É uma coisa de louco. Minha Nossa Senhora. Bom, voltando aqui, né, ao nosso tema, o que faz com que as pessoas, então, pensem que os americanos falam rápido demais é o ritmo de fala e não a velocidade de fala. O ritmo de fala, né, é que faz com que a gente tenha essa impressão que as pessoas estão falando rápido demais, porque a melodia que a gente está escutando é muito diferente. Então, assim, quando a gente escuta um outro idioma, a gente geralmente não está muito acostumado a escutar essa melodia diferente desse idioma. E aí, se essa melodia é muito diferente da do nosso idioma, aí a gente tende a classificar imediatamente como esse negócio que a gente está ouvindo como rápido demais, e que não é natural, e que eu não entendo, né? Então, tudo que é diferente de português é rápido demais, mesmo quando não é. Vou contar outra história para vocês. Eu e as minhas histórias, né? Muito louca. É o seguinte. Há muitos anos atrás, quando eu estava terminando assim, o ensino médio, eu fui fazer um curso de espanhol. E durante esse curso de espanhol aí, a gente teve uma gincana. E nessa gincana, uma das provas era escutar duas pessoas falando espanhol e tentar transcrever o que eles estavam dizendo. E assim, eram duas pessoas que estavam lá ao vivo, né, na nossa frente, falando. E assim, era a primeira vez que eu escutava duas pessoas falando espanhol de verdade na minha frente, né? Eu já tinha escutado muitas coisas no radinho lá da professora, né? Que a gente escutava lá as conversations, né? Que a gente chamava conversation, chama conversação. E aí, é diferente quando você escuta no rádio e quando você escuta uma pessoa ali ao vivo falando da vida real, né? E aí, eu lá, falei, minha Nossa Senhora, escutando aqueles dois espanhóis. Falei, Jesus, do que tá acontecendo ali? Eles vão se bater. Era tão... E eu não estava entendendo nada. Falei, minha Nossa Senhora, você tá parecendo uma metralhadora de palavras. Falei, como é que a professora quer que a gente entenda isso aí, Jesus? Pelo amor de Deus, muito rápido, não estou entendendo. Eu penso, assim como vocês, eu pensava, né, que estava muito rápido. Aí o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, né, eu fui prestando atenção, eu fui começando a entender, assim, as nuances, né, do espanhol. Aí eu comecei a entender um pouco mais. E aí eu comecei a fazer algumas anotações. E eu nem sei quanto tempo a gente tinha para escutar eles falando, e a gente tinha que anotar, assim, o máximo de coisas que a gente conseguisse entender. E eu fui começando a fazer anotações. E aí, eu fui chegando mais pro final do tempo, assim, eu comecei a entender mais. Falei, nossa, parece que eu tô entendendo quase tudo. Falei, gente, que legal isso, né? Por quê? Os meus ouvidos, eles foram se acostumando àquela melodia. A primeira vez que eu escutei, a hora que eles abriram a boca e começaram a falar, meu cérebro já falou, não, para, isso é rápido demais, é muito diferente de português. Falei, Jesus, não entendo nada. Fiz a mesma coisa que vocês fazem. Só que, à medida que eu fui ouvindo aquilo lá, aquilo foi entrando, né, no meu ouvido e no meu cérebro, e foi ficando mais devagar até, né? Eu fui entendendo mais. Então,
É muito interessante isso, né? Quanto mais a gente escuta essa melodia dos idiomas, né, que são diferentes do nosso, mais a gente vai entendendo como é que funciona essa melodia e mais a gente entende mais fácil. Então, entender o que as pessoas estão falando no ritmo de fala natural é o maior sonho de todas as pessoas que querem falar inglês fluente e soar como nativo. E isso, assim, se deve a esse instinto natural das pessoas, né, de querer se comunicar, de pertencer a um grupo, de ter esse sentimento de fazer parte de alguma coisa, de poder se fazer entender, de dar opiniões e tudo mais, né? E isso é muito interessante porque é do ser humano mesmo. A gente tem esse instinto gregário, né? A gente tem que fazer parte de alguma coisa. E é por isso que a gente quer se comunicar. A gente quer fazer parte de alguma coisa, transmitir as nossas ideias. Então, assim, se você analisar o ritmo de fala dos falantes nativos de inglês, você vai acabar percebendo que à medida que a gente começa a estudar sistematicamente os processos que estão envolvidos na produção da fala, como por exemplo o que a gente chama de blending sounds, que nada mais é do que aquela junções de alguns sons, né, que todo mundo fala, ai meu Deus do céu, tá tudo emendado. Tá tudo emendado mesmo, isso aí chama blending sounds, tá? Que é aquelas ligações, né, de uma palavra na outra, um som no outro. Então, assim, quando a gente começa a entender esse processo de produção de fala, estuda os blending sounds, né? E começa a estabelecer padrões claros para a nossa própria pronúncia, e a gente começa a perceber o que está acontecendo na fala das pessoas, a gente começa a entender o que é dito muito mais facilmente. E isso leva a gente a pensar que os nativos até começaram a falar mais devagar. Quando você começa, assim como aconteceu comigo lá com os espanhóis falando, né? Quando você começa a entender os mecanismos que estão ali, que estão acontecendo durante aquela fala, você começa a ter a impressão de que, parece que eles estão falando mais devagar. Não é que eles estão falando mais devagar, é que você está se habituando a essa melodia, a esse ritmo desse idioma, tá bom? Então, a impressão de que os falantes nativos falam rápido demais começa a sumir, né? Começa a se dissipar à medida que a gente vai entendendo como e quando a gente pode suprimir um som, ligar um som ali dentro da frase, quando a gente está no caminho certo para falar inglês fluente, soar como nativo. Isso é maravilhoso, tá? A gente tem essa impressão mesmo, assim, de que vai tudo ficando mais lentinho. Fala assim, nossa, parece que eu entendo mais. Vou contar outra coisinha para vocês. Há um tempo atrás, eu comecei a assistir vários talk shows, né? E aí, eu falava para os meus alunos que o meu objetivo era entender o Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon, para mim, era um cara assim, que, nossa senhora, ele falava muito rápido. Minha nossa senhora, o dia que eu entender o Jimmy Fallon, eu vou, né, entender tudo, eu já vou saber tudo de inglês. Beleza. E eu escutei esse Jimmy Fallon, fui me acostumando ao jeito que ele fala, ao ritmo de fala dele e tudo mais. Beleza. Hoje eu não tenho mais problema de entender o Jimmy Fallon. O meu problema agora é a Kelly Clarkson. Ela tem um programa na televisão? Minha Nossa Senhora, Jesus. Eu falo para meus alunos que a Kelly Clarkson é uma metralhadora de palavras. Ela deve chegar ali no Eminem, ó, pertinho ali, porque ela fala rápido pra caramba. E às vezes ela fala pra dentro também. Minha Nossa Senhora, fala pra fora. Então, agora o meu objetivo é entender melhor a Kelly Clarkson. E como eu faço para entender melhor essas pessoas? Eu ouço. Eu vou escutando, assim como eu fiz com o Jimmy. Eu escuto agora a Kelly Clarkson para chegar no ponto de beleza, agora vamos para o próximo desafio, né? Que eu não sei qual assim. Bom, e é óbvio também, né, que para a gente ter essa impressão de que é tudo muito rápido, tudo muito emendado, a gente tem que levar em conta também a preguiça. Assim, a preguiça. A preguiça que todo falante nativo tem de falar o seu próprio idioma. É óbvio. Assim como em português. A gente tem preguiça de falar português. A gente não fala todos os R's, S's e a concordância toda bonitinha nas frases e tudo mais, né? A gente vai cortando as coisas, inventando uma coisa na outra. Por quê? Porque isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis para nós, né? A gente quer dar um jeitinho de fazer as coisas soarem melhor, para a gente falar mais fácil. E isso acontece também com os americanos. E não só com os americanos, em todos os idiomas isso acontece, tá? Então, os americanos, assim como a gente, eles também acham lá uma maneira, né? Que encurtando umas coisinhas assim, outra ali, que vai fazer com que falar inglês fique mais fácil para eles comunicar as ideias que eles têm. Então, se você acha que a gente não faz isso em português, fala assim, você tá inventando isso aí, Carla. Eu não faço emenda nenhuma, eu falo português do jeito que português é.
Vou te dar uns exemplos aqui, ó, em português, para você entender do que eu tô falando, esse nosso jeitinho aí de acomodar as coisas para falar mais fácil, né? Seguinte, você conhece em português a palavra tocuma? É português isso, gente, tocuma. Não? Mas você vira assim pro seu parceiro e fala assim, ó, tô com uma dor de cabeça. Nossa senhora, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Fala ou não fala? Você imagina um americano tentar entender que tocuma é estou com uma. Tocuma, né? Dor de cabeça. Coitados, eles devem penar também para aprender português, tá? E a palavra cumeque. Você já ouviu falar? Cumeque. Você conhece? Não? Então, como é que você chegou até aqui nessa live hoje, menino? Fala para mim, menino, menina. Como é que você chegou aqui? Como é que? Olha só, como é que você chegou? A gente emenda ou não emenda? A gente corta ou não corta? E só para finalizar aqui, né, com chave de ouro, vira uma pessoa e pergunta assim para você: onde você tá? Aí você vira e responde: dentro de casa. Ó, onde você tá e dentro. Onde você tá? Onde você está vira onde você tá. E o dentro de casa vira dentro de casa. Aliás, eu estava falando com os alunos meus aqui, né? Tipo, que esse negócio de dentro é uma coisa muito louca, né? Porque você fala dentro de casa, mas você fala dentro do ônibus e fala, sei lá, dentro da casa, ou dentro de casa, dentro da gaveta. Dentro da gaveta, dentro do ônibus e dentro de casa. Tá dentro e dentro da. Fala, minha Nossa Senhora, você imagina se o americano consegue entender uma coisa dessa, gente? A gente também faz esse tipo de ligação, a gente também dá essas encurtadas, a gente também quer facilitar a nossa própria vida na hora de falar. E os americanos fazem a mesma coisa. Viu só? Não é só a gente, né? Não são só eles, né, que usam esses artifícios. A gente também usa os artifícios que os americanos usam para poder falar de uma maneira mais rápida, mais fácil pra gente. Só que assim, uma boa notícia é que vários desses mecanismos de fala, né, eles podem ser aprendidos para que você fique fluente em inglês e soe como um nativo. Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso, tá? A partir do momento que você começa a entender melhor o que é dito, você vai perceber uma tendência natural em tentar falar melhor. Isso gera uma pronúncia melhor, que vai sempre levar a uma comunicação mais efetiva, mais clara, que é o objetivo final de todo mundo que quer falar um idioma, que quer ficar fluente em inglês e soar como nativo, né? Então, todo mundo, quando começa a escutar melhor, começa a falar melhor. Se você consegue entender melhor o que é dito, você vai conseguir assistir série, filmes em inglês com legenda ou sem legenda. Você vai conseguir ver as entrevistas que eu estava falando para vocês e até cantar suas músicas aí em inglês sem aquele embromation, né? We are no wool, we are no silver, né? Nada disso we are no wool, não, né? Você vai conseguir cantar bonito e de verdade, de inglês mesmo, né? Se você não tenta melhorar aí a sua habilidade de ouvir o que está sendo dito, você vai continuar do mesmo jeito que está até hoje. Tipo, você chegou num ponto em inglês e você fica ali, né? Eu falo que aqui no Brasil a gente tem a síndrome do intermediário. Todo mundo chega ali, que nem você é intermediário, e não consegue passar para avançado nunca, né? Tipo, né? Por quê? Porque faz todo mundo a mesma coisa, né? Então, se você não tentar melhorar a sua habilidade de listening, né, de escutar o que está sendo dito, você vai continuar aí do jeito que você está, empacado aí nesse intermediário para sempre, achando que os gringos é que falam rápido demais e que você nunca vai entender o que eles falam. Ai, meu Deus do céu, nunca vai entender o que eles falam e nunca vai falar igual eles falam, né? Então, eu sei que é extremamente frustrante e desmotivador, já que você estuda inglês assim, há um século e meio e ainda continua aí, né? Querendo ser fluente em inglês e soar como nativo. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar um jeito nisso aí. E assim, para trazer uma prova mesmo para vocês de que não é falando, não é questão de falar rápido. Eu vou falar para vocês que há um tempo atrás eu fiz um estudo, meio que sem querer, com os alunos meus, mas acabou sendo um estudo de caso muito interessante. Eu peguei uns 15 alunos, mais ou menos, né? E aí, o que eu fazia? Eu dava um texto para eles, bem pequenininho assim, né? Um texto que eles já conheciam, eles sabiam todas as palavras, e aí eu pedia para eles lerem aquele texto para mim. Só que eu pedi a permissão para eles para eu gravar essa leitura que eles iam fazer. E aí eu deixava eles livres, né? Falei assim, ó, leia esse texto aí para mim. E aí eu vou gravar o que você está lendo. Tudo bem? Não, tudo bem.
Tem uns que ficavam, ai, não, a gente vai, né? No final eles acabavam concordando, né? E aí eu gravava eles lendo aquele textinho, né? Aquela primeira leitura, assim, era crua. Eu não falava nada. Ficava ali, você lê do jeito que você acha que é, com a pronúncia, entonação, pontuação, acentuação. Ó, acentuação, quando eu digo, gente, em inglês a gente não tem acento gráfico, né? A gente não tem acento agudo, acento grave, essas coisas. Quando eu falo acentuação em inglês, eu tô falando de sílaba tônica, né? Que é onde a gente coloca o stress na frase ou na palavra. Então, a acentuação em inglês se dá através da sílaba tônica, tá? Então, quando eu falar em acentuação, não é gráfica, é através da sílaba tônica. E aí, beleza. E eu sempre falava assim, ó, não precisa correr, lê com calma, muito tranquilamente, não vai acelerando aí, né, para você tentar falar igual os nativos. Não precisa, né? Fala do seu jeito. Aí, beleza. Depois dessa primeira leitura, o que eu fazia com eles? Eu passava por um processo que eu chamo de lapidação. E aí, a gente pegava todas as estruturas ali, né? A pronúncia, a entonação, a acentuação e a pontuação, e eu ia falando, aqui assim, aqui é assado, aqui é para cima, aqui é para baixo, entonação assim, então... Beleza, tudo bem? Beleza. Aí, eles faziam uma segunda leitura, já dava uma boa melhorada. E depois, antes de fazer a terceira leitura, o que a gente fazia? Eu ensinava eles a fazer os blending sounds. E aqui você pode ligar aqui, assim, não sei o que lá, e o som vai sair assim, e aí a gente ia praticando um pouquinho. E aí eles faziam a terceira leitura com toda essa correção, né? Fazia lá a lapidação e depois passava pelo processo aí dos blending sounds. E aí, gente, você não tem noção. Com esse exercício, a gente descobriu que o que faz com que as pessoas falem rápido é o ritmo de fala e não a velocidade. Por quê? Todos os meus alunos que foram gravados, que fizeram as suas leituras, eles fizeram as leituras muito melhor e mais rápido quando eles falavam mais devagar, fazendo todo o processo aí de lapidação do ritmo, de fala e a ligação dos sons das frases. É isso mesmo que você está escutando. Todos os meus alunos falando mais devagar, eles conseguiram ficar mais rápidos na fala. Todos os meus alunos gravados conseguiram fazer a sua leitura com no mínimo 5 segundos de diferença para a sua leitura inicial. Teve gente que chegou a 10 segundos, é muito mais rápido. Então, o que faz uma pessoa parecer que fala rápido para a gente é ritmo de fala, que é toda essa estrutura que está envolvida aí quando você vai produzir a sua fala. Entonação, pronúncia, ritmo, entoação, né? Aqui vai para cima, aqui vai para baixo. É isso que faz com que as coisas pareçam rápidas para a gente, e não é velocidade de fala, porque eu disse para vocês, todos eles, eu falava, leia devagar, lê com calma, eu só quero que você ligue os sons e que você faça a pronúncia correta, pronuncie todas as palavras que estão na frase do jeito que a gente praticou aqui, e você vai perceber a diferença. E todos eles ficaram mais rápidos. Todos, sem exceção. É muito importante que você consiga, que você saiba fazer esse tipo de exercício, porque isso faz toda a diferença para você que busca falar inglês fluente e soar como nativo. Isso é, assim, imprescindível, porque esse exercício, ele ajuda realmente demais a gente melhorar aí toda essa questão de, eu tenho que falar rápido. Eu falo, não, você não tem que sair correndo falando rápido, tá? Porque assim, ó, todos esses meus alunos são brasileiros, né? Aí você fala assim, nossa, mas morando aqui no Brasil dá para melhorar desse tanto? Dá para melhorar, porque é o que eu ia dizer. Todos os meus alunos são brasileiros e eu sou brasileira. Eu aprendi a falar inglês aqui no Brasil, sem nunca ter saído do país. E, aliás, sem nunca ter feito nenhum curso de inglês numa escola de inglês, tá? Podem ficar chocados nesse momento. Mas tudo bem. Então, como é que você pode, aqui no Brasil, melhorar o seu nível de inglês? Assim, nossa senhora, eu não consigo, eu estudo tanto inglês. Será que você estuda mesmo? Sim. Quanto você estuda por semana? Uma vez por semana lá na sala de inglês? Né? 2 vezes por semana na sala de inglês, depois você não vê inglês nunca mais? O que acontece sim, é possível melhorar muito o seu ritmo de fala aqui, morando no Brasil. Sabendo o que fazer, que exercícios fazer, como fazer esses blending sounds, o que você pode juntar, onde que você vai suprimir essa letra que não fala, nessa palavra, que junto com não sei o que lá, não sei das quantas, que som que vai sair daí, é possível sim, é muito possível. Tanto é que assim,
Como eu disse para vocês, eu aprendi inglês aqui no Brasil sem nunca ter ido para o exterior. Quando eu fui, as pessoas ficavam embasbacadas com o meu inglês, porque, você é daqui dos Estados Unidos? De onde você é? Você não é do Brasil. Não. Eu sou do Brasil. Nossa, mas não parece, você não soa como brasileira. Por quê? Eu trabalhei muito o meu ritmo de fala para tentar soar mais próximo dos nativos. O ritmo de fala é o que vai fazer você soar como um nativo. É fazer a entonação certa, a pronúncia certa e falar mais próximo possível dos nativos. Mas eu não consigo melhorar meu inglês. Fala, se você continuar fazendo o que você está fazendo, não vai melhorar nunca, né? Porque assim, eu sei que tem muita gente que gosta de estudar gramática, que gosta de fazer lista de exercício, lista de palavra para decorar e tal, achando que isso vai ajudar. Gente, de verdade, isso aí mais atrapalha do que ajuda. O que vai fazer você conseguir melhorar o seu inglês é ouvir mais inglês. É ouvir mais e tentar falar mais. Principalmente falar mais. Porque assim, às vezes você já estudou tanto inglês na sua vida e você nunca tentou praticar esse negócio, você nunca botou inglês na sua boca, que você acha que você não tem como melhorar mais. E o que falta é falar, praticar, né? Ó, os cachorrados ficou doido agora, né? Ó, está da teacher aqui, o povo fica louco. Late lá fora, late aqui dentro. É algo muito louco, né? Então, como eu estava dizendo, a melhor maneira de você melhorar o seu inglês é fazer uma coisa diferente do que você faz hoje. Porque muito provavelmente você estuda aí com esses métodos, né? Que te ensinam gramática e verbo. Por exemplo, simple present, present, e esquece de dar atenção aí ao seu listening e ao seu speaking, principalmente. Então, se você melhorar o tanto de listening que você faz e o tanto de speaking que você tenta fazer, você vai conseguir dar um salto no seu inglês. Você vai sair desse nível intermediário, eu tenho certeza. E aí, assim, eu não quero mais ninguém falando que os nativos falam rápido demais depois dessa aula de hoje, tá? Pelo amor de Deus, não é que eles falam rápido demais. Eles só soam diferente do que português. E, como eu disse para vocês aqui hoje, o ritmo de fala, se é destoante, se é diferente do que a gente está acostumado a ouvir, a gente já classifica como rápido demais. Então, pelo amor de Deus, não é que fala rápido demais, é que o som que a gente não está acostumado a escutar. Porque falar, eles falam de 50 a 80 palavras por minuto, igual a gente. Só o Eminem que é diferente, e a Kelly Clarkson, né? Eles falam mais palavras por minuto. A Kelly Clarkson deve falar umas 100 por minuto, eu acho. Não é possível, ela fala muito rápido. Ela é velocidade mesmo, fora o ritmo de fala dela, que é engraçado que, assim, tem o ritmo de fala do idioma e tem o ritmo de fala de cada pessoa, né? Do tipo aquele cara do ônibus, minha Nossa Senhora, aquilo lá era um ritmo de fala que eu nunca escutei na minha vida, né? E não parecia com português aquilo. Então, assim, dentro do ritmo de fala de português, né, ou de inglês, ainda a gente tem um ritmo de fala de cada um, do jeito que a gente fala, minha Nossa Senhora, Jesus amado. Olha que loucura. Aí você quer, eu quero entender tudo de inglês. Você não entende tudo de português? Eu não entendo tudo de português. Aquele cara me provou ali, me jogou na cara, que eu não sei, que tem coisas de português que eu não consigo entender. Como é que você vai entender tudo de inglês? Para com isso. Essa aí é utopia, gente. Isso aí é sofrer. Querer pedir para sofrer, né? Tipo, eu quero entender tudo de inglês. Você não vai entender tudo de inglês nunca na sua vida. Assim como você nunca vai entender tudo de português. Pode parar com essa tonteira. Não tem jeito. Você pode ficar fluente, você pode falar, você pode soar como um nativo, você pode, assim, nossa senhora, o povo pode te confundir com o americano, mas você não vai entender tudo lá. Você pode esquecer. Do mesmo jeito que eu não entendi o cara falando dentro do ônibus ali, eu fiquei assim, tonta, né? Mas é assim mesmo, gente. Aí você vai continuar reclamando que as frases são emendadas? Te falei aqui que a gente faz isso também. Elas são emendadas mesmo. E você tem que aprender as técnicas para fazer isso. Para quê? Para que você consiga fazer esses sons e quando você escutar esses sons, você não fica... O que é isso? Nunca escutei uma coisa dessa. Então, por quê? É engraçado que, assim, eu falo para os meus alunos que quando a gente decora um negócio errado, você faz um som errado de uma palavra em inglês, a hora que você escuta a certa, você não sabe que ela é a certa. Você não consegue associar aquela palavra que você fala daquele jeito com aquela palavra certa que você está escutando. Assim, mas isso aí é outra palavra. Não, é a mesma palavra, só que você fala de um jeito e o nativo fala de outro. E isso aí, ó, não dá match, né? Não é Tinder, não dá match.
Você não consegue pegar essa palavra que está aqui da sua cabeça de um jeito, e a hora que você escuta ela, fala assim, é a mesma coisa. Você não consegue fazer isso, seu cérebro não dá conta. Então, por isso que eu falo, gente, foca na pronúncia, no ritmo da sua fala, entonação, pronúncia, stress, né, que é a tal da acentuação e pontuação, porque tudo isso faz muita diferença na hora de você entender e na hora de você falar, tá? Isso é extremamente importante. Então, assim, as frases e as palavras são emendadas? São, em português, em inglês, mandarim, russo, alemão, né? E assim, quando a gente consegue entender como é que isso acontece, a gente consegue não achar mais que tudo isso é um bicho de 7 cabeças, né? E existem realmente técnicas para você fazer isso, existem maneiras para você fazer esse tipo de coisa, e ao longo aqui da nossa jornada, a gente vai vendo como é que fala, né? Como é que faz isso aí. Então, assim, os meus alunos, né, antes da gente fazer aquele experimento, lá naquela primeira leitura deles, eles sempre queriam ler correndo, né, para acabar logo, achando que velocidade de fala ia fazer com que eles soassem mais como nativos, né? E a gente viu lá que não é isso que faz com que as pessoas consigam soar como nativos. O ritmo de fala é o que soa, né? E a velocidade de fala é o que faz a gente ficar louco, tipo, escutando a Kelly Clarkson falar, meu Deus do céu, né? Coisa de louco. Então, o que a gente tem que fazer é aprender mesmo, né? A pronunciar corretamente, a prestar mais atenção nessas o que a gente chama de cantadinha, né? Americano fala cantando assim, e aprender a fazer essas coisas, porque isso aí é que constitui o ritmo de fala, né? Bom, aí você fala assim, ai, teacher, quanta coisa, meu Deus do céu, como que eu faço? O que eu faço para agora? Onde que eu começo? Então, assim, vou descrever para você aqui, te dar alguns passos aqui para você seguir, para você começar já, né? Para que você consiga parar de vez, né? A achar que os falantes nativos estão falando rápido demais. Então, para você entender de uma vez por todas que eles não falam rápido demais, o que você tem que fazer a partir de hoje é escutar inglês todos os dias. E assim, gente, eu vou falar isso para você a todo santo dia que eu tiver aqui, pro resto da sua vida que você aguentar me escutar. Não tem outro jeito. Você tem que escutar inglês todos os dias. Não adianta você escutar na sua aula de inglês e depois só escutar na sua outra aula de inglês lá na semana que vem. É tipo ir na academia, fazer uma vez exercício, né? Falar assim, eu quero fazer o exercício do corpo inteiro hoje. Aí não vai mais na academia, vai só na semana que vem. Aí chega lá, não acontece nada, né? Faz tudo de novo, aí na outra semana vai lá e quer ter resultado. Não adianta, gente. Fazendo uma vez por semana só, você não vai ter resultado nenhum. Nem em inglês, nem na academia, nem em lugar nenhum. Porque você precisa praticar. Você precisa escutar inglês todo dia. Escutar inglês todo dia. E aí, o que você tem que fazer depois de escutar todo dia? Ir aprendendo quais os sons básicos que podem ser juntados. Que você consegue perceber, de prestar atenção quando eles falam, o que está juntando. Isso com isso, isso com isso. Depois de um certo tempo, você consegue perceber qual é o padrão. Então, escuta inglês todo dia e aprende quais são os sons que podem ser juntados. Escolhe um textinho curtinho, que você conhece as palavras, que de preferência tem um áudio para você conferir depois, né? Para você praticar essas junções que você vai percebendo, né? Outro dia eu estava dando uma música para o meu aluno e tinha um pedaço da frase que era Before I go. Before I go. E aí ele falava Before I go. E eu falava Before I go, Before I go. E ele Before I go. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença entre Before I go e Before I go. Em inglês, o som do R é sempre ra, ra, ra. É sempre o R fraco de português, né? Parece um sapo coachando. Ra, ra, ra. É isso mesmo. Então, você tem que falar before I. Before I. E não before I. Before I. Do jeito que ele estava falando. E eu fiquei insistindo, before I go, before I go. E ele falava before I go, before I go. Até que eu disse, olha, o R é fraco. Before I go. Before I go. Não before I go.
Ah, entendi, teacher. Aí ele começou a falar certo. Before I go. Então, pratica isso, porque isso é importante. Você tem que saber quais sons você junta e como ele tem que soar. Então, você tem que praticar. Escolhe um texto pequeno e pratica isso. Grava essa sua prática. Fala assim, ai, não. Grava. Eu sei que você não gosta de ouvir sua própria voz, esse é o quarto passo, tá? Eu sei que você não gosta de ouvir sua própria voz, mas como é que você vai, como é que você vai saber que você progrediu se você não gravar? Se os meus alunos não escutassem a primeira gravação deles lá naquele pequeno experimento que eu fiz e a última gravação, eles não iam acreditar. Assim, eu acho que não melhorou nada, acho que eu tô falando a mesma coisa. Aí eu mostrava, falava, escuta essa aqui, agora escuta essa aqui. Nossa, teacher, que diferente, né? É só gravando e se escutando que você vai saber, você vai conseguir medir o seu progresso. Tudo bem? Então, escuta inglês todo dia, aprenda os sons que podem ser juntados, escolhe um texto curtinho para praticar as junções, blá, 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 grava essas práticas, tá? Para medir o seu progresso. E agora, a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos em inglês é se inscrever no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ativar as notificações para você não perder as próximas aulas. E também me seguir lá no Instagram, no @teachercarlamoraes, porque eu te ensino lá todos os segredos para você falar inglês fluente e soar como nativo. Assim você vai começar falando bem e bonito do jeito que tem que ser e o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Tudo bem? Então, eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até aqui, até este momento. Eu deixo para vocês então aqui o meu abraço and let's roll!